Bom, gente, boa noite. Vamos aí começar mais um Live 30, né? E sempre preservando aí a nossa pontualidade celintiana. Quero agradecer a participação e presença de vocês. Já me conhecem, né? Sou um dos sócios do Celint, especializado na área financeira e em governança. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todo profissional, principalmente para aqueles que querem buscar a carreira de conselheiro. Vamos falar sobre como ter uma transição de carreira de excelência, né? Então, ótimas oportunidade, né, da gente aprofundar em vários conceitos e no depoimento e experiência de um grande ex-executivo que hoje trilhou, junto com o Celinte, né, essa caminhada da governança corporativa, seguindo muito ali a risca, né, aquela fórmula, a mentoria que a gente dá para os nossos alunos do PFC. E para debater esse assunto comigo, eu convido o Henrique Imbert, conselheiro certificado pelo Celinte, participante do programa Alumni Plus Mais, profissional da área de inovação, passou por várias grandes empresas como Magalu, McKinsey, Spotify e hoje já é um conselheiro atuante. Quero reforçar com vocês, né, que a participação de vocês sempre é muito bem-vinda, é o que dá riqueza ao nossa Live 30. Então, eu peço que, através do nosso chat, vocês façam suas perguntas, seus comentários e fiquem atentos também, que o Gabriel vai estar sempre colocando algumas informações para vocês. Bom, mais uma vez, né? Quero lembrar que todas as nossas lives são gravadas, logo peço a autorização de vocês, e elas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, no qual vocês podem assistir novamente e compartilhar com os amigos de vocês sobre esses assuntos tão nobres que é a governança corporativa. Legal? Bom, sem mais delongas, Henrique, eu gostaria que você se apresentasse, mas em seguida já falasse um pouquinho sobre como é ser protagonista e autoral nessa carreira, né, de conselheiro, principalmente nessa transição, né? E como é que você coloca para a gente em termos de foco em curto, médio e longo prazo, né? De forma que você possa criar, né? Ser conhecido, reconhecido, ter uma referência e virar uma autoridade. Network é importante, mas sozinho ele faz diferença ou você precisa trabalhar muito mais coisas? Conte-nos um pouquinho aí da sua história, da sua transição, qual foi a sua grande barreira, a sua grande dificuldade. Legal. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. É, Bem, em resumo, você já me apresentou, mas o que eu faço, né? Eu ajudo as organizações a inovarem, né? Uma coisa que eu sempre trabalhei com produtos digitais, principalmente, né? Passei pelas big techs, startups, então é algo que eu venho focando. E encantar os clientes, né? Que no fundo é isso, tem que ter alguma coisa para o cliente estar satisfeito ali. E eu faço isso através de uma visão bem holística, né? Então, eu começo olhando a estratégia, a estrutura, o design organizacional, processo, que é a entrega de valor através de métodos ágeis, toda a parte de pessoas, incentivos e tecnologia também. Então, isso fez com que eu conseguisse navegar por várias áreas de conhecimento, né? A sua pergunta, tiveram várias perguntas dentro de uma, né? Mas se É, for dizer assim, exatamente. Mas é importante, né, focar assim. A gente fala muito de networking para transição de carreira, sim, mas ele é o único instrumento. Que outros instrumentos sim, você, né, fez durante essa transição de carreira para você ter sucesso? sim. Quando a gente fala de conselhos, de todas as histórias que eu vejo, colegas que eu conheço também, né? A maior parte acontece oportunidades através de indicações. Então, né, ter o networking, né, e estar ativo é importante. Por isso que é crucial também você estar fazendo algum tipo de treinamento, participar de palestras, de eventos que você acaba sendo exposto, né? Você acaba conhecendo muito mais gente, né? Eu vi que tem até a Reni aqui como participante, ela também organiza bastante evento aí de networking, isso é bem legal, né? Mas só o network não é suficiente, né? Você tem que também. Porque acontece assim, eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalhou comigo, ela foi diretora, né? Foi minha par, e ela caiu numa oportunidade de ser conselheira de administração de primeira vez, e ela não sabia o que que era um conselho direito. Então ela sofreu bastante, assim, até naquela questão de meio síndrome do impostor, né? Caramba, será que era para eu estar aqui? Como é que eu ajo, né? Então, fazer uma preparação antes, né? Por exemplo, né? Faz um PFC, faz um Concertif, você já chega muito mais preparado, né? E mesmo assim vai ser difícil, porque você faz uma simulação, né? Você começa a entender, começa a observar, mas você acaba trazendo vários vícios, né? De como que você era executivo antes, para você, opa, peraí, tô indo muito pro tático, né? Como é que eu puxo? Como é que eu saio? No meu caso foi interessante porque
mesmo sendo executivo, eu sempre tive uma atuação muito consultiva, né? Que eu estou transformando as organizações de dentro. Depois, quando eu fui para consultoria estratégica, que eu aprendi a ser consultor externo. Então, já é um papel diferente ali, que você atua junto com executivos, né? Agora, ser conselheiro é algo mais novo que despertou para mim no final de 2022. E aí, uma coisa que eu achei super interessante é quando eu fiz o PFC, né, que é o programa de 2 sábados, eu nem tinha prestado atenção que tinha uma mentoria no final. Então, isso eu achei muito bom, porque tendo essa mentoria no final, né, foi até o Gaspar que foi meu mentor, abriu minha cabeça para várias coisas ali que eu falei, caramba, né? Então, eu já tinha, na minha cabeça, né, antes, eu olhava o conselho, eu só tinha tido contato com o conselho de administração, né? Tanto o Magalu tem lá a Luiz Helena, presidente do conselho, pela McKinsey, em alguns momentos eu tinha que conversar com conselhos também para falar sobre essa questão, né? Essa gestão ágil, né? Modelo de gestão mais flexíveis. Mas aí sempre que eu via o público dos conselhos eram pessoas já bem mais velhas, bem mais experientes, né? Então, através do PFC, eu consegui entender que, nossa, tem um mercado gigantesco aí, né? De pequenas e médias, né? Que podem se beneficiar de um conselho também. Então, na mentoria, eu comecei a esquematizar um pouco isso, né? Entender aquilo que eu era bom, aquilo que era forte e como que eu poderia trazer isso para as pequenas e médias, e desde então tem dado certo, né? Ainda estou no início, né? Tem pouco tempo, 2 anos e pouquinho, mas tem um caminho legal pela frente aí. 2 anos e pouquinho, mas você já conquistou há quase há um ano seu primeiro conselho consultivo em empresas de forma estruturada e tudo mais. Você falou do Exatamente. processo de mentoria, né? E aí nessa mentoria a gente sempre fala muito de alguns passos, né? Planejamento, desenvolvimento da sua carreira, né? Onde você quer chegar, como chegar lá, fazer Sim, reflexões sobre seus potenciais, saber comunicar, fazer o networking, múltiplas receitas, né? Um grande alicerce aí que a gente promove no Celint é o Alumni Plus, né? Suportando toda a parte acadêmica também, e literaturas, né? E aí você falou na sua diferenciação. Dentro desse sim, trabalho de mentoria, né, de treinamento, comunicação, network, como é que você levou ao mercado os diferenciais do conselheiro Henrique Humberto? O que foi importante nesse processo de mentoria para que você pudesse ser conhecido e conquistar a sua primeira posição de conselho? sim. Isso é bem interessante, que tem pessoa que às vezes fala assim, eu vou começar como conselheiro, nossa, eu vou começar do zero. Na verdade, você não começa do zero, né? Você tem toda aquela sua bagagem que você tem que fazer uma releitura, né? Então, no meu caso, eu sempre, né, atuando com tecnologia, empresa digital, área de inovação, eu comecei a formular o meu elevator pitch e tudo mais, né? Fazer o meu análise SWOT ali e ver onde que eu poderia me encaixar nisso tudo. Então, a oportunidade que eu consegui no conselho privado, né, foi, eles estavam buscando justamente um conselheiro que focasse em tecnologia e inovação. Então, eu consegui usar tudo que eu tinha, né, de força ali para poder trazer para eles. Mas, ao mesmo tempo, é importante, assim, buscando essas oportunidades, às vezes você vai pegar uma oportunidade que é um pouco mais genérica. Então, por exemplo, você atuar numa ONG, né, uma OSC, eles também precisam, né, de conselhos, podem se beneficiar bastante, só que às vezes não necessariamente, né, especificamente em tecnologia e inovação, são outras questões que eles estão trabalhando ali, às vezes mais estruturais até, toda a parte financeira, toda a parte de captação, toda a parte de como é que você faz a gestão de pessoas com voluntários, que é uma questão muito mais desafiadora, e dá para você ajudar eles com toda essa parte da governança, né. Então, hoje eu atuo numa ONG, ela faz parte da rede da Gerando Falcões, e é bem gratificante, assim, já tem quase um ano que a gente está juntos, né, a gente dá para ver o avanço. E uma outra coisa também que é legal nesse momento é você se expor no projeto de você conseguir introduzir um conselho, né? Que uma coisa é você ser conselheiro, mas e antes, né? Tem toda uma preparação 6 meses antes ali para o conselho começar a rodar. Então, através também do Alumni Plus e do Celint, eu estou apoiando uma outra ONG, que é a Mais Diversidade. Eu mais um grupo ali no total somos 4 amigos. A gente está fazendo toda essa parte de fazer o assessment, fazer o diagnóstico, fazer as entrevistas, entender, ver qual que é o modelo de governança que vai funcionar melhor, o modelo de conselho, traçar o perfil desses conselheiros, né? Enfim, para poder até chegar na primeira reunião. Então, eu acho que tudo isso é muito rico, né? Você vê a teoria na aula, mas você começa a colocar em prática também, e é ali que você vai aprender, né? É ali que você cai na piscina, que você vai tomar caldo e, e vai ganhando mais experiência. Não é legal você ter colocado isso, né? Você começou falando do exemplo da sua amiga, né? Quer dizer, tem um ótimo capital relacional, mas faltou formação, né? Eu sempre brinco, por mais que você seja um executivo sênior,
no início de uma carreira você passou a ser conselheiro estagiário. Então você tem que trabalhar, né, você tem que remar, como você falou, você tem que estar buscando essa caminhada que é de longo prazo, né? E Sim. com certeza ali, o aprendizado em sala de aula, né, que é o aprendizado passivo, ele responde por até 50% desse aprendizado. Você tem que buscar isso outro, on the job, partilhar, palestrar. E aí entra a minha pergunta, né? Qual a sua experiência executiva, né? Ajudaria você a chegar ao ponto que você chegou? Ou realmente ter participado de projetos, como você acabou de citar, estão sendo fundamentais para isso, né? Afinal de contas, você saiu fez o PFC em outubro de 22, saiu da McKinsey em dezembro de 22, eu acho. Ou Foi. seja, um ano e meio atrás, né? 2 anos, Pois é. aliás. 2 anos, Dois né? anos, né? Então, fala um pouco Sim. sobre essa atuação em governança e conselhos, faculdades, né? As múltiplas receitas que a gente fala tanto, quanto que é Sim. importante esse conjunto, até para tirar um pouco da ansiedade de conquistar o primeiro conselho, né? Você atuando em ONGs. Então, me conta essa história, como é que Sim. trabalhou essa tua caminhada. É. Acho que um ponto interessante na minha caminhada, assim, eu sempre fui executivo CLT, então eu tinha só uma fonte de renda, né? Então, olhando do ponto de vista de investimento, você concentra tudo num local só, né? Então, eu sempre tive vontade, né, de fazer outras coisas, mas sempre fica aquele medo inicial, né? É como você pular de um penhasco ali. Então, eu já vinha me preparando há um tempo, né? E com o PFC, acho que só acelerou um pouco mais, que eu falei, putz, agora eu consegui, né, entender um pouco melhor. E aí que entra o outro ponto que você falou, né? Como é que você faz para não depender financeiramente do conselho? Então, eu falei assim, eu tinha, né, tudo CLT, mas eu já fui me preparando, né? Como eu queria fazer coisa, eu fui atuando muito com essa questão de investimentos para começar a ter outras fontes de renda passiva, né? Começar a ter dividendos ali que me desse uma estruturação. E logo no começo, quando eu pensei em fazer a transição, aí que entra a questão do networking, né? Uma pessoa que é professor também, né? Eu sempre ajudava ele somente por ser gente boa mesmo, né? Trazia os clientes dele, mostrava tal. Quando eu comentei que eu estava pensando em fazer essa transição, ele falou, cara, por que você não vem dar aula tal, né? Você fala as coisas tão bem e tal. E aí começou a ter uma fonte de renda, né? Meio que não planejada. Eu falei, interessante, né? Então, aí eu comecei a dar aula na Dom Cabral, que eu trato justamente esses temas de estratégia, inovação, modelo de gestão ágil, né? Aí a FGV também tem um programa para C-Level. Comecei a dar aula lá também, que era uma pessoa da Dom Cabral que tinha ido para lá. Aí você começa a ter uma outra fonte de renda que vai indo. Aí, uma coisa que eu sempre fiz como executivo, eu sempre palestrava em eventos. Mas a minha ideia de palestrar em evento era para, de uma certa forma, né, dar um retorno para a comunidade ali, né, do que a gente estava aprendendo e tudo mais, né, reforçar a marca da empresa e também atrair talentos, né? A gente mostrava o que estava fazendo, então sempre conseguia contratar gente. E eu comecei a refletir, eu falei, "Pô, dá para eu palestrar também, agora de forma remunerada, né?" Então também fiz uns treinamentos nessa área e hoje eu faço palestras, né? Já palestrei até no Tribunal de Contas, Boticário, várias empresas grandes que vão me chamando, eu vou lá, faço uma palestra, é outra fonte de renda, né? Mentoria, né? Da mesma forma que tem a mentoria do PFC, muito executivo me busca querendo mentoria para poder ele, aí nesse caso eu nem apareço, né? Fico só no backstage, né? A gente faz Uhum. encontros ali a cada 15 dias ou semanal, depende do... E aí você consegue trabalhando questões, então também outra fonte de renda. A própria consultoria também, né? Consultoria é o que eu menos faço, porque como eu tô solo, a mentoria tem funcionado melhor, mas em alguns momentos eu faço também, eu faço treinamento em compra. Então, por que que eu tô falando isso tudo? Porque eu não dependo do conselho. Então, assim, eu consigo ser o mais isento possível, né? Se eu tiver que discordar de alguma coisa, eu vou falar, então. Porque se eu não tivesse nada disso, né? Só tenho um conselho, eu ia ficar com uma situação meio complicada, né? Pô, eu vou falar isso, né? Vou perder a minha única fonte de renda que eu tenho agora, aí eu vou ter que voltar a ser executivo e aí ficar desesperado. Então eu fico mais Pode, tranquilo. pode, inclusive, comprometer a sua independência, né? Essa, É, inclusive, dentro do artigo que o Vanderlei já escreveu, e está aí no sim, LinkedIn dele, que é sobre as independências, né? A independência financeira é uma delas. A independência intelectual é outra, né? Para saber se posicionar. Isso realmente é muito relevante. E aí, quando está palestrando, né, quer dizer, você não só focou em governança, você procurou também fazer uma diversidade de treinamento, de desenvolvimento, né, que é muito importante para o conselheiro. Ele precisa ter essa visão holística da companhia, do ser humano, inclusive, né, do relacionamento entre pessoas. E nisso, o Cláudio Siqueira Júnior está perguntando, né, quais são as literaturas indicadas, né, para quem está começando esse processo, né, essa caminhada de governança. E aí eu peço para o Gabriel botar lá, né, as publicações. O nosso site tem diversas publicações, e-books, dos Aluminais Plus, do próprio Vanderlei e de outros associados. Mas não posso deixar de te indicar, e para todos que estão aqui, né, os conselheiros de empresas do Vanderlei Passarella, da Alta Book, né, um verdadeiro guia para quem quer trilhar essa caminhada.
e outros livros, né, que ele escreveu, na Revisão da Empresa, por exemplo, Ômega, a questão da liderança, mas você tem uma série de códigos, né, como o do BGC, que norteia a governança corporativa como um todo, mais voltada para capital aberto, mas também é uma leitura obrigatória para quem quer ser conselheiro. Legal? Continuando aqui, né, nas nossas perguntas e respostas, Henrique, aproveitando a sua participação, né, como conselheiro, seja em empresa de forma remunerada, seja em ONGs de forma não remunerada, em projetos de implementação, né? Inclusive, você foi coautor de um dos e-books, né, do Alumni Plus. sim. Quais são os do's e os don't do nessa sua jornada na busca pelos posições de conselho? Ou seja, o que você tem que fazer e aquilo que você não deve fazer, principalmente, né? Quais seriam os sete pecados capitais que você não pode tomar de atitude para ser conselheiro, nessa busca de conselhos? Sim. Então, isso eu ainda tô aprendendo, né? Ainda tô me desenvolvendo para entender. Uma coisa que é bem interessante, a gente até aprende no PFC, é a questão dos gatilhos ali, né? Que você também pode ajudar, né? Então, tem uma série. Tá na bibliografia, inclusive, aí que você jogou, né? Não fica só esperando, né, aparecer a oportunidade de conselho. Você fazendo o seu trabalho ali de consultoria, palestra e tudo mais, você começa a ter uma conversa, você vai jogando e você sente que, opa, esse cara pode ter uma preparação para de repente ter um conselho. Então eu sempre faço isso, né? Já aconteceu até caso real, assim, né? De em palestra, a pessoa, nossa, você estrutura conselho e tal. Eu falei, putz, isso aí eu não faço sozinho, né? Então eu fui lá e puxei o Yuri, e juntos a gente foi e começou a trabalhar com o cliente. Então, assim, de algo que, né, não está em lugar nenhum. Você procurar, não está divulgada essa vaga, não tem, surgiu, né? E aí você vai puxando. É, a questão que você falou do grupo de trabalho, né, que a gente faz no Alumni Plus, isso também é muito bom, porque tem vários que estão na plateia que eu estou vendo que são amigos ali do Alumni Plus. A gente tem a oportunidade de escrever juntos um e-book, né, ser coautor. Então, um deles que eu escrevi, que foi o grupo 2, a gente falou sobre a implantação do conselho. Então, e aí a gente passou um tempo escrevendo, publicou e tudo mais e tal. E aí, quando apareceu a oportunidade, através do Seliente, de você introduzir o conselho numa ONG, aí eu me senti muito mais seguro de falar. Nunca fiz isso antes, mas já escrevi, né? Estudei bastante sobre. Vai ser um ótimo momento. Então, acho que esses são alguns dos, assim, né? De você tem que realmente investir tempo, né? Quem está atuando como executivo, né? Para fazer essa transição, talvez vai um pouco mais lento, né? Que você vai ter menos espaço ali, mas é possível também. Eu acho que no meu caso eu até acelerei porque eu fiz a transição um pouco mais rápida, né? Não para conselho diretamente, mas para ter essas várias fontes de renda que eu citei inicialmente. E aí facilitou para que eu conseguisse acelerar e conseguir ou criar essas oportunidades de conselho, né? Ou tá ali na hora certa, no momento certo que ela aparece, né? Então acho que esses são alguns dos aí. Talvez algum don't seria tipo esse da minha amiga, né? Já tentar começar por um conselho de administração pode ser algo meio pesado, assim, né? Então ela sofreu um pouco, hoje ela tá melhor, mas você buscar essa formação antes, eu acho que é importante para a gente conseguir, né, ter um ambiente mais seguro para você errar, aprender, enfim. Por isso que eu acho muito legal esse trabalho com ONGs ali, que eles têm geralmente, né, o mato é muito alto, assim, tem muita coisa para ser feita, e é um trabalho muito gratificante, né? Você está também dando um retorno ali, né? O que eu trabalho lá, ele fala, pô, cara, como é que eu ia ter acesso a um cara igual a você e tudo mais? Então, assim, é bom para os dois lados, né? Sem dúvida. Eu não sei se você participa de algum comitê de assessoramento, mas é um caminho interessante, né? Que geralmente são comitês mais técnicos, né? Que pode ser uma passagem para se atuar no conselho consultivo ou no conselho de administração futuramente, ou se paralisar, fazer uma carteira, né? Mas eu acho que, em teoria, é mais fácil você conseguir um comitê, né, técnico no início da sua carreira do que logo um conselho, efetivamente. Também pode ser um caminho a ser abordado. É, O Pedro Meirelles, não, desculpa, a Vera Godoy fez uma pergunta aqui. Você é bem jovem, Henrique. Aqui ele perdeu os cabelos brancos, me tirou, ele raspou. Você é bem jovem. Como você vê a composição dos conselhos com outros mais velhos que você? Ajuda ou tem me atrapalhado? Né, botando na legal. balança, ajuda mais ou Sim, atrapalha mais a questão dessa diversidade etária? sim, ótima pergunta. É, eu acho que assim, eu até citei no início, né? Eu via conselho para uma coisa, nossa, depois quando eu estiver quase aposentando, né? Eu tenho 43 agora, né? Mas eu acho que assim, talvez pela temática que eu trabalho, né? Eu sempre tive contato com conselhos e eles tinham que me ouvir. Então, facilitou até para entender o modus operandi deles, né? Então,
E geralmente nesses conselhos, né, tem pessoas que são CFO, que estão pensando no dinheiro. Então, conseguindo fazer um diálogo bom com eles ali e trazendo essa temática que muitas vezes é você a complementar, né? E a gente tem cada vez mais falado de diversidade, né, inclusão. Então, a diversidade começa no conselho, né? Ele tem que também ter, né, pessoas de diferentes, né, faixas etárias ali para poder compor e tanto a diversidade quanto, por exemplo, essa temática que eu falo de inovação e tudo mais, ela começa no conselho, né? Que o conselho vai ajudar a criar algumas diretrizes, a começar a pensar nessa perenidade adaptativa da empresa. E a inovação é um ótimo aliado para fazer isso acontecer, né? Senão a empresa pode falhar, né? Mas a gente explorando mais, eu sei que você participa de algumas rodas de conselhos, né, que vão fazendo com vários empresários ao mesmo tempo. Você nota algum preconceito pela sua idade quando vai se posicionar? O cara, pô, quem é esse cara que está falando isso? O cara está com 40 anos, não passou por nada que eu já passei, eu tenho 60, 70 anos. Você nota esse tipo de preconceito ou de não ouvir efetivamente de forma ativa, né, a questão da escutativa que você está falando? Nas atuações específicas que eu fiz, eu não vi isso acontecer ainda. Talvez possa acontecer assim, né, de uma forma que eu não fique nem sabendo. Por exemplo, né, tem uma oportunidade, e aí na seleção ali, só de ver que você, né, pela sua idade e tudo mais, você nem entra, né? Então, isso é até uma coisa interessante, né? Que a gente fala muito do etarismo, né, como executivo, né? Para conselho é meio que o contrário, né? Quanto mais velho você tem mais experiência, então você acaba sendo bem mais visto. Mas até o momento, né? Até porque eu não tive tantas interações, né? Atuando com as ONGs, né? E nesse que eu estou privado, que é foco em tecnologia e inovação, tem sido muito bem recebido, assim. Legal. É uma área, né, que, em teoria, né, pelo menos as pessoas de espírito mais jovem, não só de idade, né, tecnologia e inovação acaba sendo mais procurados. O Pedro pergunta aqui sobre a Hum. questão da ONG, né, que é ou conselhos pro bono. Com essa opinião, você já colocou que é um caminho, né, se quiser se aprofundar um pouco mais. Até porque o Fernando, aliando com essa questão da ONG, né, você está no início do processo de implementação lá da Mais Diversidade. Você já sentiu Sim. algum tipo de dificuldade para implementar esse conselho? Ou ainda não? Está embrionário? O que você pode dizer? Sim. Como é que vai ser o seu aprendizado nesse projeto? Esse do Mais Diversidade, a gente fez só uma reunião inicial de abertura. A gente vai começar as entrevistas semana que vem. Então é que eu vou entrar mesmo. A gente está naquela fase, né, de a gente receber os documentos, a gente está fazendo as leituras, fazendo algumas análises, mas ele já tem uma parte bem estruturada, assim, né? Agora, na outra ONG que eu estou trabalhando, aí já é um outro cenário. Ali é uma que eles têm mais dificuldade de captação. E até a questão que quando você pega um fundador de uma ONG, geralmente são pessoas que têm histórias muito fortes, assim, né? Então, nesse caso dele, ele já tem todo. E ele já tem quase 50 anos, então ele também está pensando na questão de sucessão. Cara, e aí? Tô cansado dessa coisa de ONG. Como é que eu faço para esse trabalho não morrer que é tão lindo, né? Então ele fica. Então a gente vai pensando nisso também. Então já vi que ele, opa, captação e sucessão são duas questões chave que a gente tem que trabalhar. Por sorte, ali na ONG dele, como ele já teve uma outra que, né, deu errado e tudo mais, é, a parte financeira é bem estruturadinha, eles têm a DRE, eles funcionam, né? Tem um contador externo, enfim, tá melhor. Então acho que o ponto é esse, você vai entendendo, né, qual que é a dor que tá pegando em cada uma delas, né? Essa especificamente agora que a gente vai trabalhar, me parece que captação não é um problema, que eles estão um pouco mais estruturados, né? Eles tiveram uma tentativa de fazer um primeiro conselho, então acho que talvez ali seria uma questão de a gente instrumentalizar melhor essa governança deles, mas ainda é um palpite, né? Eu tenho que aprofundar. Eu achei legal você falar isso, porque por mais que existam metodologias, né, processos, não existe uma fórmula de bolo, né? Nem para o seu processo de transição, nem para a sua atuação como conselheiro ou implementando o projeto. Você precisa entender a realidade, a necessidade de cada um, seja do conselho da empresa, ou as suas necessidades, né, individuais para ser um conselheiro, para buscar os seus caminhos. Isso que é muito importante. Mas ter o foco, o planejamento é muito importante. Por isso que a gente preza tanto e busca tanto através de vocês que vocês elaborem e executem o plano de desenvolvimento individual de vocês. Falando nisso, Henrique, como é que foi esse seu planejamento? Você segue a risca? Você consegue realmente planeja, né, e segue o seu planejamento de desenvolvimento? Como você pede que os empresários o sigam nos seus planejamentos estratégicos? Ou ficou só no papel? Ficou só na primeira vez? Não, eu coloquei ali na planilha, não consegui seguir 100%, né? Mas já era esperada. Mas ele serve como uma grande, tipo uma estrela do norte ali, né? Aquela estrela guia que você vai caminhando. Então,
Até uma coisa que é legal nesse planejamento, que às vezes a gente fica muito empolgado, assim, nossa, eu vou ter que fazer esse curso, esse curso, esse curso, esse curso. E, na verdade, a gente até aprende com o Vanderlei, né? Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Então eu falei, não, deixa eu fazer com mais calma, né? Deixa eu fazer esse e tentar praticar. Deixa eu tentar fazer esse outro agora e praticar. Então, na minha trilhazinha, se tudo der certo ali até meio do ano, eu devo conseguir o expert no Celint, né? Então, era uma das coisas que eu tinha colocado. Aí, então, você vai fazendo aos poucos. E uma coisa também que é bem interessante é você pensar nessa pluralidade, né? Não Uhum. ficar também só numa instituição, né? Dá uma olhada em outras, né? Ver o que que a IBGC está falando ali, dá uma olhada na outra lá, tal, porque são, né, escolas também que estão falando de governança e que ajuda a construir o seu repertório. E aí você, por exemplo, assim, eu que foco muito, né, inovação e tudo mais, tal, eu também fui para uma outra escola, fiz uma formação que me ajudou a entender um pouco mais. Depois voltei para cá. Então, você conseguir navegar por diferentes áreas, eu acho que é interessante. Até eu como executivo, né? Eu brinco assim que como executivo eu gostava como se fosse ser um executivo MMA, né? Você consegue lutar em pé, lutar deitado e tal. Então, assim, eu passei por startup começando, passei por, né, scale up, passei por big tech, passei por empresa familiar aberta na bolsa, né, Magalu, fui para consultoria. Então, assim, cada lugar desse que eu fui passando me trouxe uma coisa diferente, né? O que eu vejo que, assim, alguns amigos, né, muitas vezes ficaram, né, só numa área específica, né, só num tipo de empresa, você fica com menos repertório. Então, quando você vai buscar uma chance num conselho, também você não tem tanta história para contar, né? Você tem uma história específica. Então, acho que isso também é legal, você se expor a coisas diferentes. E por isso que eu comentei essa questão até da ONG, né? Que é uma forma que você tem que se expor. Ah, vou conseguir implantar um conselho, vou conseguir rodar tal coisa, vou conseguir ajudar o cara a captar. Então, você vai lidando com temas que até então não passava tanto no seu radar, né? E no meu plano de desenvolvimento, por exemplo, né? Uma área que eu nunca tive que prestar tanta atenção foi essa área mais financeira mesmo, né? Eu conheci pessoas, né, nesse meu mundo de conselho que o cara bate o olho na DRE, ele acerta dois pontos ali que eu falo, cara, como é que pode? Como é que você, 2 minutos fez isso, né? Então é algo que eu falei, nossa, isso daí tá no meu ponto ali no SWOT para eu poder melhorar. Eu tenho algumas forças, mas isso daí. Então por isso que é legal você ter esse plano, né? Para você controlar a sua ansiedade, né? Porque petecas Uhum. vão cair, né? A loucura da vida. Mas ao mesmo tempo você saber, né? E tem um investimento de tempo e monetário também. Então para você conseguir fazer boas alocações e ter o resultado ali. Ah, legal, né? O plano, ele é uma trilha, né? Não é um trilho. Você tem que saber ali Sim, administrar e colocar. Você colocou uma questão interessante, que foi essa diversidade que você foi buscando, se expondo, né, em questões diferentes. Muitos executivos acham, né, na sua transição para a carreira de conselheiro, que é mais fácil buscar conselhos na sua zona de conhecimento ou de segurança, né? Ou seja, se eu sou da área do varejo, vou buscar ser conselheiro das empresas de varejo. Se for de telecom, vou buscar isso. Você entende que isso é mais fácil ou não? Né? Seguir uma vertente mais de especialização, ou generalista, ou como você falou, se expor e buscar o conhecimento através da governança, de networking e do seu plano para conseguir a primeira vaga. Porque você buscou uma vaga numa empresa de saneamento, né? Não tem nada a ver, é, eu acho, com o que você faz. sim. Eu acho que assim, a área específica da empresa, no meu caso, como eu lido com questões de gestão, né, inovação, tecnologia, eu fui exposto a muita coisa que eu não sou especialista, né? Então, eu passei já como consultor, né, por bancos, empresas de telecom, gestão de shopping center, processamento de proteína animal e tal. Então, quando apareceu essa oportunidade numa empresa de saneamento, recurso hídrico, eu falei, cara, eu nunca mexi com isso. Mas vamos entender, né? Eles tendo problemas ali relacionados a, né, pensar na perenidade, sucessão, como que a tecnologia poderia ajudá-los, trazer um dinheiro novo para essa empresa, como sair daquela visão só de projeto e começar a pensar em um produto que vai trazer uma renda recorrente. Eu falei, são temas que eu entendo e eu posso aportar, né? Mas então acho que tem um pouco disso, né? Você procurar oportunidades onde você tem uma área de conhecimento é melhor, é mais confortável, né? É até mais fácil que você mesmo cita, né? Porque você já, às vezes já é uma autoridade naquilo. Uhum. Então, eu como executivo, algumas temáticas, eu tenho um nome conhecido nas comunidades, então isso ajuda a reforçar, né? Mas eu acho que é interessante aos poucos você também ir se abrindo, assim. Uma coisa que para mim nunca ficou tão clara é a questão da empresa familiar. E eu fazendo um retrospecto, assim, na minha vida de executivo, eu passei por várias que eram familiares, né? Desde startup com americanos, que eram, um era primo do outro e tal, e tinha algumas confusões que eu estava focado em outros problemas, eu não olhava tanto para aquilo, né? Eu estava pensando no Uhum. produto e tal. Aí, fazendo um retrospecto, eu falei, cara, era uma empresa familiar que eu estava trabalhando, né? Se tivesse tais coisas de governança, eu teria ajudado muito. Aí depois eu tive um exemplo excelente que foi o do Magalu, né, que é uma empresa familiar que se profissionalizou, né, já está, né, várias gerações ali, Fred Trajano, que é super bacana.
E aí eu comecei a ver com outro enfoque. Eu falei, nossa, então eu tenho duas experiências fortes ali com, né, com empresas familiares e outras também que eu já passei. Só que eu não vi com esse enfoque. Então, dá para você também se especializar no conselheiro que consegue lidar com essas questões de família. Então, aos pouquinhos você vai entendendo quais são os caminhos. Não, muito legal. Eu mesmo, né, comecei não foi pelo meu setor, foi a minha especialização de carreira, né? Eu fui por ser conselheiro fiscal, que é o primeiro órgão de governança de uma entidade fechada da Previdência Complementar. Não entendia bulufas disso. Fui conhecer a medida que eu entrei, mas eu era meu porto seguro, que eu era financeiro. Né? E o foco ali era a fiscalização das demonstrações financeiras e tudo mais. Então, não necessariamente tem a questão setorial, mas sim a sua especialização, que você pode estar buscando, né? Só que com viés estratégico, é óbvio, né? Com viés daquilo que o conselho tem que colocar e não você como executivo e como gestor. Muito bom. São 18h30, né? A nossa live aqui está prevista para 30 minutos, né? E aí eu queria pedir fazer um fechamento, né? Mas que você destacasse para a gente, né, dicas, né, para a nossa plateia aqui tão especializada, né? O que que você faria diferente ou o que que você fez que realmente você chama atenção? Cara, vá por esse caminho que você vai ter sucesso. E O que que eu faça o faria convite de. especial que você quer fazer também. Cara, o que eu faria de diferente? Talvez assim, né? Se eu tivesse sido exposto a tipo um PFC, uma questão dessa, antes seria melhor. Enquanto Porque ali executivo você, ainda. como executivo, porque, e assim, por isso que eu indico para várias pessoas, fala, cara, nesse negócio de conselho, eu falo, cara, faz um PFCzinho que você vai ver, né? São só 2 sábados, é um esforço pequeno, você vai botar o pé na água, saber se está gelado ou não, se vai entrar depois, enfim. Então acho que porque às vezes a gente vê nesse mercado hoje, né, muita gente vendendo umas formações caríssimas ali e tudo mais, prometendo um monte de coisa que você fala, cara, não, não vai por aí, você vê um monte de gente frustrada, né? Então acho que esse é um ponto interessante, né? A outra pergunta foi o que eu não faria? Que, Se tem algo que você não faria. Uma ah, dica, né? Uma dica para a plateia. Cara, não vai por ali, vai por aqui. acho que não sei se é não ir, né? Acho que é não se deixar a sua agenda, né? Porque como executivo, a nossa agenda é um Tetris, né? Você não controla a agenda, são 2 reuniões no mesmo horário, 3, você está sempre falando não para alguma. Fazendo essa transição, aí muda porque agora você tem muito mais controle sobre a sua agenda. Então é você conseguir colocar o esforço certo na coisa certa ali. E por isso que o PDI também te ajuda, né? Esse plano para você conseguir. Então acho que o não seria esse, se não deixa a sua agenda solta, né? Reativa, né? Senão alguma coisa vai preencher ali, né? Seja protagonista dela e coloca os espaços ali para você estudar, ter o networking, fazer posts, né? É tudo isso que vai criando disciplina, né? Então, coisa que a gente tem que fazer com o tempo. Henrique, queria te agradecer imensamente aí por esse tempo, agradecer a plateia que está aqui nesses 30 minutos compartilhando com a gente, perguntando. Quero também convidar vocês, né? A dia 26 de abril está novamente conosco no workshop onde o Henrique comigo e o Gustavo Gonçalves vamos aprofundar mais ainda nesse tema de transição, aí trazendo mais conceitos, mais questões metodológicas para que vocês possam seguir. Convido também vocês a participarem no dia 30 de abril, a Masterclass, onde a gente vai falar sobre estratégias de gestão patrimonial e financeira, desmistificando o family office, né, para quem atua e quer trabalhar com famílias empresárias, é de suma importância. E é óbvio, né, nosso fórum anual, nosso sexto fórum, né, dia 2 de novembro. Então, a gente aguarda vocês, se inscrevam, vamos nos encontrar e vamos discutir sobre governança corporativa e sobre como que um conselheiro cria valor, como que ele transforma as empresas. Isso é muito importante. Acessem lá o nosso site, saibam mais sobre o Celint e até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço a todos aí. Tchau, tchau. Então, obrigado. Obrigada, tchau.